Começa agora mais um Fala Doutor e hoje o convidado é mega especial. Para quem não me conhece, eu sou Hamilton Gadelha, sou especialista em seguro de vida personalizado e responsável pela área de expansão da Numo Gestão Patrimonial. E hoje o episódio é de um cara que na infância sonhou em ser médico e usou essa frustração para criar um novo negócio. Eu falo com um cara que é formado em economia pela Universidade Federal do Ceará, apaixonado por filosofia e hoje tem uma atuação para ajudar os médicos a conquistarem seus objetivos financeiros. Eu falo com o Rodrigo Guimarães. Obrigado, Hamilton, pelo convite. É uma oportunidade gigantesca estar aqui nesse seu projeto, ajudando a engrandecer o cenário econômico e empresarial de Sobral. Legal, cara. Rodrigo, cara, o teu sonho na infância era ser médico, como você já comentou para mim aí algumas vezes, né? Mas o que te levou para a área da economia e como isso te motivou a criar esse produto novo? Então, cara, durante os anos estudando para o vestibular de medicina, eu precisava me entreter com outros tipos de assunto que não fossem voltados ao vestibular. E a minha área de escolha foi a economia e finanças. Uma leitura que, por hobby, eu ia aprofundando cada vez mais e me vi num cenário em que eu me interessava mais para economia e finanças do que para a medicina de fato. Então eu tive esse contato muito grande com números, uma parte da família do meu pai também é composta de economistas, e isso me fez perceber que havia um mercado se formando em torno da medicina, com um público de renda média mais alta que a no mercado. Então eu percebi que uma possível demanda seria retraída desse público-alvo. Então eu decidi, assim que eu entrei na faculdade, agir nesse público e procurar um serviço que eu poderia oferecer, eh eh, como benefício para E eles. hoje o teu ciclo social é composto por muitos médicos, né? Porque na tua época de vestibulando, tu acabou que interagindo ali, conhecendo muita gente que estava com esse mesmo objetivo, que era passar em medicina. Alguns tiveram êxito nesse processo e hoje são médicos. O que que tu mais tem ouvido dessas pessoas que te deu esse estalo de atuar especificamente na área de consultoria de investimento, ou aliás, de planejamento financeiro para esses profissionais? Cara, segue um padrão, certo? Então, no início, todo mundo procura sobre investimentos, sobre finanças pessoais, para saber como vai alocar os recursos, que for recebendo ao longo da vida. Entretanto, quando o plano sai da teoria para a prática, se torna algo diferente da realidade, do que você havia planejado, porque a pessoa não tem mais tempo para pensar sobre isso. Então, o tempo que ela estava dedicando a entender sobre esse tipo de conteúdo, ela passa a trabalhar, né. Dessa forma, o custo de oportunidade para eles, para estudar em relação a isso, fica limitado. Custo de oportunidade é o custo de uma escolha. Então, a pessoa precisa escolher entre ou estudar para finanças ou trabalhar e gerar renda. A cabeça do médico, não, assim, a rotina do médico ela é baseada em 3 grandes atividades: estudar, dormir e dar plantão, na sua Exatamente. grande maioria, né. Cara, em que momento exatamente tu percebeu que existia uma oportunidade de gerar valor para essas pessoas? Então, durante esse meu tempo de aprofundamento, eu trocava uma ideia com esses meus amigos e desde cedo eu fui me tornando uma referência em relação a planejamento financeiro e investimentos, mesmo sem trabalhar na área. Por sorte, eu plantei essa semente no timing certo e até hoje eu já estou colhendo frutos. Então eu percebi essa demanda no mercado da medicina em que o cara não tem tempo para estudar sobre isso. Ele é um profissional de alta capacidade de geração de renda. Então o que é que ele está precisando? Ele está precisando de um especialista que cuide do dinheiro dele como ele pensaria em cuidar. Legal. E hoje, se a gente parar para analisar de forma num contexto macro, você percebe que médicos é um público muito assediado, né, e no meio desse assédio vem muito oportunista,
né. Hoje, qual é o principal diferencial, por exemplo, se eu sou um médico, de ser aconselhado pelo Rodrigo, eu ter essa, vamos dizer assim, alugar esse capital intelectual do Rodrigo em detrimento de outras, pseudo-especialistas que a internet está cheio. Primeiramente, a gente trabalha com um plano 100% personalizado. Então, os nossos primeiros encontros, eles são totalmente para eu ouvir do nosso cliente quais são os objetivos, quais são os sonhos dele e qual é a realidade em que ele vive. A gente não tem uma receita de bolo que a gente vai ajustando. Cada cliente é um processo diferente, é uma demanda diferente, então a gente dá um atendimento 100% personalizado. Além disso, a gente trabalha com a consultoria financeira. Então a gente não tem vínculo com instituições financeiras, o que faz com que a gente não tenha um conflito de interesse. A gente não recomenda produtos que a gente vá receber algo. Todo o nosso dinheiro, toda a nossa remuneração é com base em desempenho e renda do nosso cliente. Tá, se eu sou um cliente do Rodrigo, eu sou cliente do Rodrigo ou de uma instituição? Você é cliente do Rodrigo e ainda assim da Numo, mas a gente não realiza nenhum tipo de vínculo, parceria financeira com Não, eu instituições. falo instituição em nível de empresa. Então, eu contratando o Rodrigo, eu estou contratando a Numo, Exato, que aí eu trago toda uma carga profissional junto desse contrato, é isso? exatamente. Você, quando faz o planejamento financeiro, você não está contratando apenas um especialista, você está contratando um leque enorme de especialistas certificados e que estão prontos para atender todo tipo de demanda a ser realizada. Este episódio tem o patrocínio da Numo Gestão Patrimonial, uma consultoria de investimentos independente com mais de 18 bilhões sobre aconselhamento e mais de 14 anos de mercado. Rodrigo, quais são os principais erros financeiros que você costuma ver, os médicos cometendo? Cara, principalmente a crença de que o dinheiro é infinito. Então, a maioria dos médicos, pelo menos, eles acreditam que eh, riqueza é renda. Entretanto, riqueza é o acúmulo de renda. Quando você tem uma renda, um fluxo muito alto, mas não tem uma capacidade acumulativa, você não se torna uma pessoa rica. Você não tem riqueza de fato. Eu, assim, como eu também atendo, um dos principais clientes que eu atendo são médicos, é uma coisa que eu percebo que eles fazem muito, né, é antecipar sonhos. Né, antecipar sonhos e isso tem, gerado um dano absurdo na vida dessas pessoas, né, no sentido de que você percebe com certa frequência, o superendividamento dessa categoria, né. É muito comum eu encontrar médicos superendividados, né. Hoje, se tu pudesse dar um conselho para essas pessoas, um único conselho para o médico, qual que seria esse? Construção de patrimônio desde cedo. A partir do momento que você começa a construir o seu patrimônio e entender quais são as suas necessidades reais e os seus impulsos e saber controlá-los, isso vai dar uma carga de alívio muito grande em relação a impulsos de falsas oportunidades, digamos assim. Cara, como é que funciona na prática esse planejamento financeiro? Esse planejamento financeiro sob medida? Perfeitamente. Eh, O planejamento financeiro, Hamilton, eu gosto de explicar ele em 3 fases, similar a uma construção de um apartamento, de uma casa, né. Como é que a gente faz? A primeira fase é o onboard, a gente vai entender quais são as necessidades do cliente, quais são as demandas, os objetivos, como é a renda, as despesas, todo o cenário, todo o contexto que ele está inserido. Nessa fase, a gente faz o aplainamento do terreno. Em seguida, a gente realiza o acompanhamento desse nosso planejamento. A gente vê se o plano que a gente fez, ele está muito arrojado ou ele está muito folgado. A gente realiza mudanças com base o cenário do cliente vai mudando. Então, é nessa fase a gente sobe as edificações. Na terceira e última fase, que é onde ocorre a consultoria de investimentos, é a decoração da nossa casa. Então, a gente realmente constrói uma carteira com o cliente, caso ele ainda não a tenha, e ajuda a entendê-lo
todos os produtos financeiros e como cada um deles pode agir no atingimento dos objetivos traçados. Legal. Eu gosto muito de uma fala tua, quando tu fala que ajuda o cara a evitar ciladas financeiras. Que tipo de ciladas são essas? A gente tem diversos casos aí no mercado em que ocorre o a venda, digamos assim, de um produto financeiro para o cliente esse produto não se encaixa nesse cenário. Então a gente está sempre prestando um papel educativo para, mesmo quando o nosso planejamento financeiro acabar, o cliente consiga seguir com as suas próprias pernas, sem entendendo quais são os produtos financeiros e os tipos de investimento que mais se adequam à realidade dele. Legal. Quando a gente fala dessa questão de ciladas financeiras, uma que eu gosto de citar, porque vejo isso com muita frequência, é a compra de seguro de vida errado. Muita gente compra seguro de vida achando que está acumulando patrimônio. Seguro não é para juntar dinheiro, meu povo. Seguro é para proteção, né? Se usar o seguro parece com, o seguro não pode parecer com nada. O seguro, é proteção e ele tem um objetivo claro dentro dessa estrutura de planejamento. Cara, tu consegue lembrar de um caso marcante, onde tu sentiu que o teu trabalho fez uma diferença e impactou positivamente a vida desses teus clientes? Hamilton, diversos. Mas em vez de falar um caso, eu vou falar o que a maioria dos clientes nos fala. Um feedback recorrente é que eles, inclusive, nos agradecem por realizar esse serviço, porque eles param uma hora do tempo deles para conversar sobre as finanças. Então, às vezes, tem coisas que você não entende até você começar a explicar, você começar a falar. E isso é um feedback que a gente recebe bastante em relação a parar o tempo de trabalho deles, parar o tempo de mercado e estar conversando sobre isso. Aos que não conseguem parar, eles sabem que os recursos estão na mão de um especialista na área. Então a gente busca justamente dar alívio e lucidez ao planejamento financeiro da vida do cliente. Cara, no final do dia, qual é o teu real propósito nesse trabalho com o médico? É mais sobre números ou mais sobre transformar vidas? Interessante essa pergunta. Tem um ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, ele falava que uma característica intrínseca do economista é servir à sociedade. Então, o economista ele está lá para agregar algo à sociedade. Mas o pai da economia, Adam Smith, ele falava que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que a gente vai conseguir o nosso jantar, mas sim dos objetivos individuais de cada um, né? Então, tem até uma frase do Tim Maia que ele fala que o dinheiro é a causa de todos os problemas da sociedade, mas enquanto ele existir, que nunca me falte, né? Porra! Então, Boa. você precisa ter ambição para continuar seguindo, mas você não pode deixar que essa ambição corrompa os seus valores. Legal. Por falar em valores, cara, quais são teus valores pessoais que te ajudam a manter essa conexão com esse teu público? Acredito que eh, a técnica, Hamilton, ela é a técnica que a gente constrói durante a experiência, ela entrega estrutura, certo? Mas o conhecimento humano, ele entrega tom. Então eu preciso, em relação a valores, ter uma boa comunicação, certo? E principalmente honestidade. A gente não pode trabalhar de forma que a gente não saiba o que o cliente está precisando. Até porque são, se você pensar, né, muita gente se posiciona como especialista em médico, mas o cara não consegue diferenciar em muitos casos o médico que vende hora e o que compra hora, né. Eu acho que essa Exatamente. personificação de solução é extremamente relevante no final do dia para o cara que está te contratando e se valendo dessa capacidade técnica para essas decisões. E queria fazer um agradecimento aqui a um dos nossos apoiadores, né, que é a Getway Soluções e Tecnologia, uma empresa com mais de 14 anos de história,
que leva segurança na proteção de dados para empresas de médio e grande porte aqui da cidade de Sobral. Indo aqui para o nosso bloco final, né, o bloco do vai responder ou pipocar, né, uma crença errada que os médicos têm sobre dinheiro. Que ele é infinito, que você vai conseguir a compensar a vitalidade da sua vida para ter plantões e gerar renda, esse tipo de renda infindável. Um conselho financeiro que você daria para um médico recém-formado. Construção de patrimônio antecipada. Tempo é ouro. Então, quando a gente. Por que, que as pessoas, Hamilton, parcelam compras? Porque você não vai precisar despender de um valor muito grande. Você vai despender de pequenos valores durante muito tempo. Então, quanto maior o seu horizonte de tempo para a construção de patrimônio, menos dinheiro você vai despender para atingir um patrimônio considerável no futuro. Um livro ou ideia que mudou tua forma de pensar. É, com- investimento e planejamento tem a ver mais com comportamento do que com algumas outras áreas humanas. Então, um livro que eu recomendo é Psicologia Financeira, para os que estão começando, e um livro um pouco mais aprofundado sobre isso é o The Little Book of Behavioral Investing. Ele fala sobre gatilhos comportamentais que nós podemos realizar durante a nossa vida para tomar melhores decisões no planejamento e na realização de investimentos. O que te move nessa missão, nesse projeto que tu tem com a Nomo? Aliás, esse projeto que tu capitania dentro da Nomo. Saber que eu posso impactar vidas da mesma forma como o médico impacta a nossa, né, com a mesma importância, enquanto ele traz a saúde para o meu corpo, eu trago para as suas finanças. Então tu cuida do órgão mais sensível dele, né, que é o O bolso. bolso. É isso aí. Cara, se esse episódio viralizasse, seria a mensagem central que tu queria levar? Ótima pergunta também, muita coisa talvez. Mas que é isso, construção de patrimônio precisa ser realizada desde cedo e o que você conseguir delegar para a pessoa mais especialista possível, delegue, porque ela será feita da melhor forma. Perfeito. Queria agradecer aqui a participação do Rodrigo, acho que foi um papo muito esclarecedor. E aí, Rodrigo, siga para as considerações finais. Fica à vontade, o espaço é teu. Muito obrigado, Hamilton, pelo convite. Foi um prazer aqui estar compartilhando um pouco desse meu conhecimento, dessa minha área de atuação. E sintam-se convidados aí lá na Numo. A gente vai conversar, a gente pode bater um papo e ver quais são as melhores soluções para as E demandas onde é que a que galera te virão. encontra aí nas redes sociais? No Instagram, NumoGP, e no meu Instagram pessoal é _ Rodrigo Dias G. Perfeito. Galera, fiquem com Deus e até o próximo Fala Doutor.